Os 60 anos da Rádio Paulo Freire, episódio 2, o projeto de uma Universidade Popular, a criação do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Estamos em 2023. Quantas universidades populares você conhece? No episódio anterior, a gente conheceu o Recife dos anos 1950 e 1960. Conheceu a efervescência cultural e política da época, que vinha sobretudo da Faculdade de Direito e dos estudantes de lá. E a gente também conheceu um pouco da trajetória de Paulo Freire até ele chegar ao MCP, Movimento de Cultura Popular, em 1960. O ano de 1962 foi o ano que o MCP criou o livro de leitura para adultos para auxiliar no plano de alfabetização. E como a gente ouviu no episódio passado, Paulo Freire não gostava da ideia do ensino com cartilha. Paulo era contra a cartilha. Silke Weber, socióloga. E aí, nesse interim, ele estava discutindo com o reitor João Alfredo uma forma de a universidade se engajar com a sociedade. E foi exatamente quando ele propôs o Serviço de Extensão Cultural, o SEC. E aí, quando então o MCP usou a cartilha, ele saiu do MCP e foi para o SEC, e foi lá que desenvolveu toda a parte fundamental do método. Paulo Freire ele vai ter essa trajetória aí. Dimas Veras, historiador. Então, no MCP, ele vai ter essa experiência que vai saltar aos olhos, inclusive, do seu antigo diretor, o professor João Alfredo. O João Alfredo era tido como o sucessor natural do João Amazonas. Flávio Weinstein, historiador. Não, o João Amazonas foi aquele que teve à frente da criação da Universidade do Recife. Isso é 46. Né? Ele vai ficar à frente até quando morre. Então, quando o João Amazonas morre, ele é a figura natural como sucessor. O professor João Alfredo, que ali no final de 59 se torna reitor da Universidade do Recife. E, tornando-se reitor da Universidade do Recife, ele conhecia bem o trabalho do Paulo Freire, que havia assessorado ele ali na diretoria da Escola de Belas Artes, e ele começa a perceber a importância dele ter o Paulo Freire ali perto dele, colaborando com o seu reitorado, que está no início, ali no primeiro mandato de gestão. Ele se abriu muito, ou já tinha isso, né? Ele era professor, ele era médico, mas era professor na Escola de Belas Artes. Né? Mas ele foi uma figura que não ficou prisioneiro dessa, que seria de se imaginar, né? Que de alguma maneira João Amazonas representava isso, dessa concepção mais engessada e mesmo assim, pouco aberta da universidade. A Universidade do Recife, ali em 61, vai vivenciar uma grande greve, uma greve que vai ganhar repercussões nacional, e aí é uma greve estudantil muito grande. Ela começa na Faculdade de Direito do Recife. Eles estão questionando lá uma série de problemas que eles vão chamar das precariedades, né, da instituição universitária da época, e que estão muito conectadas a problemas, inclusive, que temos ainda hoje. Né? Como se sabe, a universidade sempre foi muito acusada de viver numa espécie de torre de marfim. José Batista, doutor em Ciências da Educação. De viver encastelada, de viver divorciada da sociedade, como se aqui fosse um mundo à parte. Então havia uma crítica muito forte, inclusive ao diretor da Faculdade de Direito do Recife, na época era o professor Soriano Neto. Esse embate ele vai explodir num momento de um evento estudantil, né? E aí os estudantes eles vão conclamar a estudantada para ocupar a faculdade. Né? Há quem diga que quem fez esse convite, esse chamado para a ocupação, foi o Juraci Andrade, que mais para frente vai fazer parte do SEC. E termina que essa greve ela ganha uma repercussão nacional. O presidente da UNE, Oliveira Guarnaz, ele vem para cá, para o Recife. Eles conseguem fazer uma pressão a um ponto de conseguir negociar a anistia desses estudantes que seriam punidos, né? Mas também uma formação de uma comissão de reforma universitária. Isso é muito revolucionário para a época, porque o movimento de reforma universitária, assim como o movimento de cultura popular, vira um movimento social dos estudantes do período.
A questão que se colocava e continua se colocando até hoje é como colocar esses saberes construídos no interior da universidade, né, para além dos profissionais que ela forma, ao serviço da sociedade. Essa era a questão e o SEC veio para dar uma resposta naquele momento. Então, uma das pautas dessa comissão era criar um órgão sistêmico da Universidade do Recife, vinculado, subordinado à reitoria, mas que também tivesse, de alguma forma, atento ao Conselho Federal da Educação. Então, o professor Nilton Sucupira, ele era do Conselho Federal da Educação, ele está ali, de alguma forma, trabalhando com o Paulo Freire. Então, o Paulo Freire, quando a comissão sugere a criação de um órgão, né, o professor João Alfredo, o reitor, ele vai pegar aquela ideia e aí logo no ano seguinte, não muito tempo depois, em fevereiro, ele cria o Serviço de Extensão Cultural. Um reitor que pensava que a universidade teria que estar mais próxima da sociedade. Eliette Santiago, doutora em Ciências da Educação. Então a universidade não era para ser fechada em si, mas a universidade deveria estar aberta, né, para a sociedade. Esse projeto, esse olhar para o que seria uma universidade, um projeto de universidade, está na base da criação do SEC, né, o Serviço de Extensão Cultural. Uma instância da universidade, mas que gozava de autonomia. A universidade, assim, do meu ponto de vista, ela começa a ter um papel mais relevante a partir do SEC. Tem uma pegada para essa de coisas culturais. Antes, era mais alguma coisa em torno da Faculdade de Direito. Diário de Pernambuco, 1º de abril de 1962. Universidade do Recife cria novo serviço Extensão Cultural. Declarações do reitor João Alfredo. A criação e instalação deste serviço de extensão cultural na Universidade do Recife, subordinado a esta reitoria, vem concretizar em nossa antiga ideia, tal seja a de dotar esta unidade universitária de um órgão que possa contribuir para a difusão de cultura e para a educação popular. Foi o que declarou o reitor João Alfredo ao Diário. O reitor disse ainda que os objetivos do Serviço de Extensão Cultural são realizar amplo trabalho de difusão cultural em 3 níveis, básico, médio e superior, visando, sobretudo, atingir setores extra-universitários por intermédio de cursos, palestras, publicações, informes de interesse geral. Plano de atividades do Serviço de Extensão. A equipe do Serviço de Extensão Cultural, dirigida pelo professor Paulo Freire, organizou um plano de trabalho para o corrente ano de 1961. As atividades terão início ainda neste mês de abril e busca atingir primeiro os próprios funcionários da reitoria e em seguida professores e estudantes para obter a participação indispensável para o desenvolvimento dos trabalhos. Concomitantemente, pretende desenvolver contatos com associações de classe e instituições outras com o objetivo de planificar cursos de extensão no auditório da sede do serviço, localizado à Rua Gervásio Pires, número 647, primeiro andar. Observe-se, finalmente, que este serviço encarregar-se-á de redigir programas radiofônicos de interesse universitário, que serão lançados através da Rádio Universidade do Recife, cuja instalação no Engenho do Meio concluir-se-á ainda este ano e que será nosso principal veículo de difusão cultural. O reitor João Alfredo concluiu dizendo que a Universidade do Recife tem em vista servir à região e ao país e dotar o Recife de instituição que procura também contribuir, agora diretamente, para a melhoria das condições socioeconômicas de nosso povo, integrando-se no esforço que se realiza em busca do progresso comum. Eu havia voltado da Europa. Luiz Costa Lima, crítico literário. Eu havia estudado em Madrid, em Paris. Eu havia voltado em meados de 62, quando o então reitor da Universidade Federal, que então se chamava do Recife, criou o SEC, Serviço de Extensão Cultural,
com 3 partes. A parte principal, que dizia respeito ao projeto de alfabetização de Paulo, uma revista, a Revista Estudos Universitários, que voltou a existir hoje em dia, de que eu era o secretário, e a Rádio Universitária, que era dirigida por um amigo comum nosso, José Laurênio de Mello. Você tem uma geração de escritores, pessoal que vem do Teatro Estudante de Pernambuco, do Hermílio Borba Filho e do Ariano Suassuna, depois passa pelo Gráfico Amador e depois vão colaborar também com o Movimento de Cultura Popular, embora logo desembarquem e criem um outro movimento de Teatro Popular do Nordeste. Era um cenário muito rico, muito fervilhante. Começam a atuar aqui dentro da universidade, na época a Universidade do Recife, começam a atuar nos jornais de maneira muito forte. Você tinha dentro dos jornais, por exemplo, impressos, os movimentos de crítica jornalística, crítica de arte, crítica literária. Toda uma geração de jovens escritores desses cadernos dominicais, esse pessoal do cineclubismo, do qual o Jamal Muniz de Brito fazia parte. Tem um pessoal também que vem do movimento de rádio. Antes da própria rádio universitária, né? A Rádio Jornal do Comércio, que é criada ali no final dos anos 40, Joel Pontes vai ser diretor artístico da Rádio Jornal do Comércio, por exemplo. As rádios tinham um papel importantíssimo na época, você tinha os programas de auditório. A rádio era uma forma muito privilegiada, porque justamente todo mundo tinha seu radinho de pilha. É quando a gente ouvia a música, se educava sentimentalmente, né? Tinha acesso à informação. O rádio era o principal meio de comunicação. Então a rádio foi implantada no Serviço de Extensão Cultural, nessa mesma perspectiva que estava lá tanto pelo MCP como pelo MEB. Tem também esse pessoal das campanhas de alfabetização e dos movimentos de cultura popular. Aí tem o pessoal do teatro, do cinema. Paulo Freire pensa o SEC meio ramificado. Né? O SEC tem um braço, né, que é esse que atua na educação, né, de alfabetização, aquele trabalho que notoriamente a gente associa com a figura de Paulo Freire. Uma das coisas que a universidade passou a fazer foi a educação de adultos, a alfabetização de adultos. A maioria não achava que a alfabetização era coisa da universidade. Enquanto que o carro-chefe, diria, era a alfabetização do povo. E por quê? Porque nós tínhamos um índice de analfabetismo no Brasil muito alto no início dos anos 60 e era natural que se enfrentasse, procurasse colocar a universidade nessa trilha, né, das instituições que se envolviam com os problemas básicos da sociedade, que é do acesso à educação, entendido aí como um direito social básico. E nessa ocasião foi quando houve o convênio da universidade ou do SEC, foi do próprio SEC, com o Rio Grande do Norte, com a Angicos, e que Paulo foi para Angicos. Foi lá no SEC que foi organizado toda a experiência de Angicos. Então nós temos aí uma extensão, né, pensada ao serviço da formação cidadã, do acesso a um direito social básico que é a educação, iniciando-se pelo processo de alfabetização. O Paulo Freire carregava a experiência do movimento de cultura popular e quando ele vem para a universidade, ele não vem sozinho. Ele vem com uma equipe que era uma equipe, eu vou chamar, multiprofissional. Vinha também as pessoas dos grupos populares. Paulo Freire ele foi muito hábil no sentido de mobilizar essa juventude em torno do serviço de extensão cultural. O SEC era esse olhar para esse modelo de universidade, essa experimentação que se fazia como um olhar desejoso de uma universidade popular. Quando a gente vai ver o organograma do SEC, do Serviço de Extensão Cultural, a gente percebe que todos esses campos de produção artísticos e culturais, eles estão contemplados lá no organograma do SEC, junto com um setor muito forte de educação. Que pedagogia era aquela pedagogia nascente, praticada naquele período? Então, a Rádio Universidade
O Serviço de Extensão Cultural, a experiência de Angicos, né, diria que faz parte desse contexto, desse tempo Recife de Paulo Freire, o tempo da gestação das ideias e das práticas. Jornal do Comércio, 18 de novembro de 1962. Pierre Furter para o Jornal do Comércio. A Universidade do Recife quer educar as massas. Terceira cidade do Brasil, Recife se desenvolve como um tumor sobre a faixa fértil do litoral, dominada pela indústria latifundiária de cana-de-açúcar, em detrimento do interior, sempre ameaçada pela seca e a fome. Não é certamente por acaso que o magnífico reitor da Universidade do Recife, o professor João Alfredo, é um médico. Sua idade e sua experiência profissional, aliadas a um senso de humor bem brasileiro, lhe permitiram instalar uma administração propriamente revolucionária. Ele forçou a comunidade universitária a fazer face à realidade concreta, a se engajar verdadeiramente. Foi assim que ele criou um serviço de extensão cultural que reúne um grupo de jovens universitários, animados por um pedagogo notável, o professor Paulo Freire. Sem pressão alguma, pelo poderoso meio da reflexão e da informação, a equipe do SEC provoca uma tomada de consciência da juventude intelectual que favorecerá o equilíbrio das diferentes faculdades. No nível da educação de base, o SEC sustenta, com o auxílio de uma radiodifusora, o movimento de cultura popular que procura penetrar nos subúrbios do Recife, onde fervilha um proletariado amorfo, sem cultura e sem lazer. Parece que as universidades suíças teriam toda vantagem em participar nesse esforço de democratização em profundidade de suas irmãs brasileiras, a do Recife, por exemplo. O artigo Que Ora se Traduz foi publicado no Jornal de Geneve, em Zurique, e escrito pelo professor de literatura francesa Pierre Furter. Eu era professor do Departamento de Letras. Luiz Costa Lima, crítico literário. Com a criação do SEC e a minha conversão em secretário da revista, o reitor me transferiu do Departamento de Letras para o setor do SEC. Eu comecei a colaborar no Diário de Pernambuco muito cedo, porque o Fernando Spence abriu as portas para mim. Márcios Cortês, escritor. E começou o cinema novo, e a coisa se estendeu, né? O gênio do Glauber Rocha. E o João Marco, inclusive, trabalhou com o nosso primeiro filme do Glauber, e essas coisas assim. Esse é o tempo da Bossa Nova. Nós íamos ouvir Bossa Nova na casa de Luiz Costa Lima, que era em Casa Forte. Jomar Munir de Brito, autor. Então, Luiz Costa Lima, que era meu colega de geração, comunicou a Paulo Freire que eu estava sobrando na universidade e que poderia ir para lá. Eu fui introduzido no sistema Paulo Freire graças a Luiz Costa Lima. Eu tive a sorte de conhecer Jomar, que logo me apresentou ao Luiz Costa Lima, e eles ficaram muito impressionados, porque eu lia muito. Você vai trabalhar com a gente lá no SEC. Eles me levaram para lá e o Paulo me fez uma entrevista e aí escolheu aquele moleque de 17 anos para ser o repórter. E já era sonho de fazer a rádio universitária. A rádio ela é um desses braços, assim, uma dessas iniciativas que se dá com a criação do SEC, né, do Serviço de Extensão Cultural, que o reitor, o João Alfredo, convida o Paulo Freire para encabeçar. E o Paulo Freire pensa o SEC meio ramificado. Né? O SEC tem um braço, né, que é esse que atua na educação, teve a revista Estudos Universitários e tem a rádio. O João Alfredo incita o Paulo Freire a encampar essa iniciativa de criar uma rádio, né, porque a universidade tinha recebido equipamentos, né, da Alemanha. Logo no começo, os meus primeiros dias no SEC, que eles me contrataram para fazer reportagens, eu não tinha muito serviço ainda. Não tinha sido lançado nem ainda, estava em funcionamento a rádio universitária. Naquele momento, o SEC fazia duas coisas. Formava os coordenadores do Círculo de Culturas
que formavam também os próprios coordenadores de cultura a conduzir o ciclo de cultura, sem a cartilha, com o equipamento de slide, com a pesquisa da palavra-chave. Essa equipe de Paulo Freire começou indo fazer cursos, por exemplo, em Natal, eu me lembro perfeitamente, porque era para dar cursos intensivos para os estudantes universitários que desejavam se tornar alfabetizadores. Com o processo de alfabetização como tal, que congregava no máximo 15 adultos por sala. Silke Weber, socióloga. Era coordenado por um coordenador, que tanto que Paulo mudou as palavras, a escola não era escola, era círculo, o professor era o coordenador e orientador, para poder tirar justamente uma dimensão muito marcante do que significaria a escola naquele momento. Tratava-se de preparar os futuros os professores a ensinar uma alfabetização sem cartilha. Esses coordenadores ou orientadores passavam por um processo formativo para poder discutir as questões de natureza e cultura, que era exatamente o que precedia a instauração de um ciclo de cultura. Para o letramento, ou para a antiga alfabetização, você precisava situar aquela plateia, aquele público de iletrados, num debate sobre natureza e cultura, para valorizar o analfabeto também como um produtor de cultura. Eu nunca fui professor de alfabetização, devo ter dado muita aula, mas relativa à cultura brasileira ou o que fosse. Em suma, sempre ligado a material de ciências sociais. Existiam cursos destinados à formação de estudantes universitários que desejavam alfabetizar. A minha especialidade nesses cursos era falar sobre dinâmica de grupo, dinâmica da comunicação. Menina, eu vi um artigo de cultura que o coordenador de debates, quem estava ensinando a alfabetizar, era o Jomar Muniz de Brito. O Jomar fazia todo mundo do grupo falar. E ele fazia tudo, porque ele era um grande gozador, é um grande gozador. E as aulas deles eram intensas. Eu babava quando o Jomar aparecia ensinando os alfabetizantes. Roberto Cavalcante e Arthur Carvalho falavam de economia brasileira, de sociedade brasileira. Tinha o padre Paulo Menezes, que foi o primeiro doutor em política. Ao lado desse setor principal, havia o setor da revista, Estudos Universários, como eu disse, eu era secretário. Diário de Pernambuco, 7 de agosto de 1962. Universidade Edita Revista. Tendo como diretor o reitor João Alfredo e secretário o professor Luiz Costa Lima, a revista Estudos Universitários da Universidade do Recife terá seu primeiro número em circulação ainda nesta quinzena. Esse número inicial será dedicado, sobretudo, ao estudo do problema da missão da universidade dentro da atualidade brasileira. Como colaboradores aparecem os professores Gilberto Freire, Celso Furtado, Cláudio Souto, Paulo Freire, Vamirê Chacon, João Alexandre Barbosa, Jarbas Maciel e Sebastião Choalê. Na revista Estudos Universitários, em alguns ensaios, em algumas resenhas, o projeto cultural do SEC, as suas vertentes, as suas inspirações, os autores, os escritores, os filósofos, os poetas e os cineastas. Tem, por exemplo, na revista Estudos Universitários tem um ensaio brilhante sobre o acossado do Osman Freitas, intelectual e crítico cinematográfico pernambucano. Uma revista interdisciplinar, é uma revista muito bonita do ponto de vista estético, mas rigorosa do ponto de vista do conteúdo. Ela traz textos acadêmicos, mas traz também textos jornalísticos e de acesso ao grande público, e estava dividida em 3 seções, que eram os ensaios,
os estudos e as resenhas. A revista tinha um propósito de alfabetizar no sentido amplo do termo, ou seja, aculturar o leitor e não lhe ensinar ideologia. O SEC ele vai ser pensado, seu organograma vai ser pensado a partir de 3 eixos básicos: um setor voltado para a educação, um setor voltado para a comunicação e outro setor voltado para as artes. Esse trio é que compunha as ações do Serviço de Extensão Cultural. Exatamente, a via oral da rádio e a via escrita da revista visavam exatamente a funcionar como uma espécie de anteparo que contradizia os meios mediáticos que, então e agora, isso mudou muito pouco, ou praticamente nada. O problema da mídia nacional é, de tal maneira, procurar conquistar um grande público. Então, essa conquista do público supõe um baixíssimo nível cultural. Então, nós temos aí uma extensão, né, pensada do acesso a um direito social básico, que é a educação, iniciando-se pelo processo de alfabetização, que hoje a gente chama de letramento, né, entendida como leitura da palavra, mas, sobretudo, como leitura do mundo, né, como compreensão do mundo. O SEC se situa nesse plano. Está vinculado ao objetivo do que a gente entende hoje e do que eles entendiam na época como extensão cultural. Que era uma novidade ali no início dos anos 60 nas universidades. Ainda não tinha com esse rigor essa ideia do diálogo, da troca, mas de alguma forma já está presente essa comunicação, esse levar a produção universitária até a sociedade, enfim, aos que mais precisam. A atividade extensionista, portanto, aquela atividade que estabelecia como finalidade a articulação da universidade com a sociedade, ali nascia. Isso não quer dizer que a gente não tivesse iniciativas dentro da universidade que estabelecessem essa relação. Nós não tínhamos uma ação sistemática, como passou a acontecer a partir da criação do Serviço de Extensão Cultural. Que aí a gente vai ter vários platôs. O SEC na universidade, ali nos fundos da reitoria, o Movimento de Cultura Popular no sítio da Trindade, aí tem o Movimento da Educação de Base da Igreja, a Juventude Católica, esses espaços do Cineclube. Esses espaços eles estão muito ativos no bairro da Boa Vista, no Recife, e quando o reitor João Freire ele cria o Serviço de Extensão Cultural, de alguma forma ele está querendo criar um espaço como esse dos movimentos de cultura popular no seio da universidade. E esse movimento significava isso, que o pessoal da universidade deixava de ser elitista e alienado e passava a conviver mais com as culturas populares. Paulo não era um intelectual no sentido de que alguém que estivesse interessado em ler Heidegger. Paulo não entrava nessa. Paulo queria, sim, era uma difusão, uma horizontalização da nobre cultura sem traço de nobreza, sem traço de intelectualidade. A preocupação que teve o SEC de fazer as pessoas pensar, mas sem a hierarquia da classe. O alfabetizando pensar, o intelectual pensar, o crítico pensar. A questão da rádio era exatamente de poder ter contato de mais próximo com o povo e ter possibilidade de ter diálogo e não somente isso, mas veicular a produção popular também. Então, um espaço bastante importante para a produção popular, nos seus vários aspectos, tanto musical como teatro, como, enfim, pastoril, tudo, quer dizer, os folguedos ou todas essas coisas. A rádio nasce exatamente nesse contexto
de desejo de comunicação, de aproximação de saberes, né, de aproximação dos grupos sociais, né, dessa obrigação que a universidade tinha e continua tendo de ter uma aproximação com a sociedade, não para levar, mas para fazer com. Né? Então, isso sempre esteve presente em Paulo Freire. Né? Não era falar para, era falar com. A Rádio Universidade, uma das primeiras rádios universitárias do Brasil, lançada também em 1962. Eu vejo a rádio simultaneamente com a função educativa, que eu acho que estava muito explícita na coisa deles. Então, quando eu falo que ela de alguma maneira espelhava o trabalho do SEC, era também de levar para a rádio essas coisas. Né? Não no trabalho de rádio educação, isso é outra história. Né? Até onde eu sei, eles não empreenderam isso. Né? Mas era muito vivo a preocupação, quer dizer, a visão de que a rádio é um espaço de formação cultural. Esses dois braços, o braço oral, a rádio, e o braço escrito, a revista, visavam a se contrapor à linha tradicional mediocrizante do mediático geral, não só recifense. A revista Estudos Universitários vai ter como editor o jovem crítico Luiz Costa Lima, hoje um dos grandes críticos literários brasileiros, dos maiores estudiosos do mundo sobre Mimesis. E a Rádio Universidade vai ter ali o José Laureni, intelectual, escritor, mas também radialista, com passagem pela BBC de Londres. Ele tem essa experiência, ele e sua esposa, Ana Cain, e vai criar essa Rádio Universidade que vai movimentar aqui o cenário intelectual do Recife. Você está ouvindo os 60 anos da Rádio Paulo Freire. Episódio 2, o projeto de uma universidade popular, a criação do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Voltamos a apresentar os 60 anos da Rádio Paulo Freire. Episódio 2, o projeto de uma universidade popular, a criação do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Diário de Pernambuco, 15 de maio de 1962. Funciona em fase experimental a Rádio da Universidade do Recife. O senhor Paulo Freire, diretor do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, informou que já se encontra funcionando em fase experimental a estação de rádio da universidade, diretamente ligada ao SEC. Paulo Freire disse ainda que irá convocar a Secretaria de Educação, o SESI, a Promoção Social e o Movimento de Cultura Popular por ocasião de sua inauguração, a fim de que sejam estabelecidos programas em conjunto. Diário de Pernambuco, 17 de maio de 1962. Cinema e teatro, metas do Serviço de Extensão Cultural. Realizaram-se na sede do Serviço de Extensão Cultural do Recife reuniões sucessivas com o Teatro Universitário de Pernambuco e com o Centro de Estudos Cinematográficos da Faculdade de Arquitetura. Disso, resultaram-se entendimentos no sentido de estabelecer intensa colaboração dessas instituições com o SEC. Diário de Pernambuco, 17 de maio de 1962. Diário artístico, Joel Pontes. O que é o SEC? Enquanto aguarda a inauguração da Rádio Universidade do Recife, vem o SEC, através do seu setor de rádio e televisão, trabalhando na elaboração de seus programas, que farão da emissora universitária forte veículo de extensão cultural. A equipe foi se realizando, porque todo mundo da equipe estava fazendo o trabalho. Para que vocês vejam como o propósito era, o quanto possível, entregar cada uma dessas linhas a pessoas competentes em suas áreas. Luiz Costa Lima, crítico literário. E aos 17 anos eu escrevi um artigo que foi publicado na revista Civilização Brasileira, Relações de Classe na Literatura de Cordel. E o Paulo me deu uma força incrível. Márcios Cortês, escritor. Jomar estava escrevendo um livro Contradições do Ano Brasileiro. E os artistas também, os radialistas, o José Laureni de Mello, que foi escolhido para ser o chefe da rádio universitária, ele era poeta, um belo poeta. Basta que se diga que José Laureni tinha trabalhado durante anos na BBC de Londres. Naquela época se ouvia muito a BBC de Londres aqui, pela onda curta do rádio. Hugo Martins, comunicador.
O diretor da rádio era o Dr. José Laurênio. Ele fazia parte da equipe da BBC, que fazia programas para o Brasil. Uma pessoa maravilhosa. Maria de Jesus Bacarelli, atriz. Ele era amigo de Paulo Freire e ele trabalhou na BBC de Londres como produtor e a esposa dele como locutora. Era Anna Canning de Mello, o nome dela. E a época que vocês foram para a Inglaterra, vocês passaram 2 anos lá. E a Ana também. A Ana trabalhava, tanto quanto eu. Ela era locutora da BBC. E eu era do quadro, eu era do staff. José Laurênio de Mello, diretor da Rádio Universidade. Eu comecei trabalhando de noite, era uma maravilha. Como eu trabalhava à noite, eu tinha que fazer um panorama, né? Agora, esse comentário de panorama, ele tinha que ser feito em cima da hora, porque às vezes era um assunto que tinha surgido na parte da tarde, aí você... Isso era a única coisa que era ao vivo, porque o resto era todo gravado durante o dia. Todos os programas que eram rodados lá queriam que a Ana participasse. E às vezes ela ia até fazer programa comigo, nas noites em que eu estava sozinho, fazendo a continuidade de coisa. O pessoal adorava ela. A ida de vocês para lá foi a convite de quem? A convite de um cara que trabalhava lá. Já na época que passou pelo Brasileiro. Um brasileiro. Foi a lá Recife. Ana Canning, atriz e radioatriz. Leu o livro de Chesterton, naquela época tinha saído Chesterton. Disse, olha, nós não temos um tradutor mesmo lá na Inglaterra. Você não quer ir para a Inglaterra? Se quiser, vamos embora. Contrato não, contrato tem 3 anos. Quer dizer, Mas eu não aguentei. Não, a vida era muito boa, eu não tinha queixa. Agora, realmente, o clima, a cidade às vezes pesa muito. Não me dava bem, não, sabe? Porque eu sou muito conversadeira e eu fiquei doente lá, sabe? Aí voltam ao Recife e trabalhar, reassumir a BBC. Reassumi a BBC e aí, porque eu não era funcionário. Era prestação de serviço. Eu fazia prestação de serviço, eu tinha um emprego na prefeitura, né, e ao mesmo tempo trabalhava no SEC e dirigia a rádio. Aí... E os dois vieram para cá. Hugo Martins, comunicador. Para ficar com a Rádio Universitária, a pedido de Paulo Freire. O Laurindo é que tomava conta e fazia as coisas todas. Maria de Jesus Bacarelli, atriz. Tudo era com o Laurindo, parecia que só existia ele. Ele é quem fazia a programação, ele mandava os scripts para a gente. Então, ele não era um novato em matéria de rádio. Luiz Costa Lima, crítico literário. Ele conhecia a rádio por dentro. Márcios Cortês, escritor. Ele tinha também o seu conhecimento de editor, né? Um grande editor, participou do Gráfico Amador, tinha um entrosamento muito grande com todos os elementos. Os programas de rádio de Zé Laurênio, tendo por exemplo aquilo que ele conheceu na BBC, tinha tanto uma linha musical quanto uma linha cultural, quer dizer, programas visando a ensinar o ABC de coisas mínimas básicas em ciências sociais. De uma maneira assim ampla. Flávio Weinstein, historiador. Isso uma formação cultural numa rádio, que é uma rádio pública e tal, dentro daquele contexto de época, é uma rádio que se abre para esses debates, né? Esses debates culturais mais gerais, esses temas, programas de debate, sei o quê, né? Mas também uma programação musical diferenciada. Com a possibilidade da rádio ser um instrumento social, um instrumento de divulgação, de um crescimento desse país, uma coisa que, a meu ver, nunca aconteceu até hoje. Júlio Bandeira, escritor. Era uma preocupação grande de Laurênio, social. Ele nunca chegou a advogar, porque ele formou-se em Direito, né, mas nunca chegou a advogar. Salete Vanderlei, irmã de José Laurênio. Começou a se envolver na faculdade com Ariano e tinha muitos amigos, Gastão de Holanda, Hermilo. E Zé Laurênio era um espetáculo, né, como redator. João de Souza Leite, designer. Era um sujeito que conhecia a natureza do texto de uma forma exemplar. Laurênio sempre foi
um homem que admirava profundamente ali o inglês. Inclusive, eu sempre brinquei com ele que ele devia fazer um novo dicionário inglês-português ou português-inglês. Laurênio já trabalhava com tradução, né? Ele traduzia as peças do teatro estudante, não sozinho. Acho que Joel Pontes traduzia com ele. Elizabeth Lissowski, editora. E eles montaram Shakespeare e montaram teatro grego. Teatro grego, com certeza, não traduziram do grego, muito provavelmente traduziram do inglês, né? O Laurênio participou de um grupo, né? Era colega de turma do Aloysio, né? na Faculdade de Direito. O gráfico amador, como você sabe, é uma experiência de uma pequena editora, né? Onde eles mesmos são os impressores. Zé, Gastão e Orlando são os que mais botavam a mão na tinta, no prelo, né? O TEP já tinha experimentado publicar livros. Eles trabalhavam na DDC, que também publicava livros. Então, eles pensam uma coisa assim, meio como uma brincadeira. Na época era muito comum, assim como o cineclube era uma coisa comum na época, né? Iniciativas de gráfico amador também eram. Pequenas editoras caseiras. No Recife, até onde eu sei, só teve eles, mas em outros cantos tiveram outras. Eu lembro mais do gráfico amador e do teatro de estudante, né? O gráfico porque está bem documentado, né? E teatro de estudante porque minha mãe tocava piano e ela tocava nas peças. E tia Ana era uma das atrizes, né? E Zé Laurênio era um dos tradutores das peças e tal. E também me contavam que os cenários eram desenhados por Aloysio Magalhães no quintal da casa de mamãe e tia Ana, né? Quando eram jovens e tal. Ele era essa figura reservada, mas de uma elegância. Lê um texto do Laurênio, ele não publicou muito. O Sebastião Uchoa Leite mesmo, que foi um poeta, era mais novo que o Laurênio, né? Mas foi um poeta que ganhou uma notoriedade grande como poeta. Quando eu entrevistei ele, né, eu mencionei alguma coisa do Zé Laurênio, da dificuldade. Ele disse, Zé Laurênio tem disso, né? Ele parou de escrever poesia. Zé Laurênio é um poeta maravilhoso, né? Mas ele disse que, já que ele não pode ser um João Cabral, ele não vai mais escrever poesia. Ele foi o primeiro a ser publicado pelo Gráfico Amador. São livros raríssimos, os 2 primeiros livros, mas ele nunca mais publicou poesia. Nunca se afastou das letras, mas eram letras, a letra do editor, a letra do radialista, a letra do dicionarista. É importante lembrar que Laurênio foi também dicionarista. Ele era realmente extraordinário. Ele pegava um texto e pontuava ali o que era necessário tirar, o que era necessário acrescentar, para tornar as ideias claras, precisas, enfim. Era um artífice da palavra, né? Da palavra escrita. E era uma pessoa com grande senso de humor, que, aliás, Laurênio tinha um grande senso de humor. Ele era chamado por todo mundo de professor Laurênio. E ele morria de rir, que o único vínculo que ele teve com a universidade foi na rádio. Cansei de corrigir, eu não sou professor, mas deixa ficar. E ele era um grande professor, um grande mestre. Muito gentil, muito educado. Um irmão exemplar. João Laurênio, irmão de José Laurênio. Sempre preocupado com a gente, né? Ele era meio calado, muito carinhoso com a gente, era assim, como se fosse um pai, ele se sentia assim. Muito solícito, assim, desde brincadeiras. O primeiro poema infantil que eu cometi, eu levei para ele ver, aí ele foi datilografou e botou a data, como se fosse assim, uma grande coisa, né? Era um homem muito elegante, educadíssimo. Tanto Tio Laurênio e Tia Ana quanto meus pais tinham que, assim, de compartilhar o que eles sabiam com os outros, né? Eles tinham muito prazer nisso. E de receber dos outros também, né? De ficarem felizes com as conquistas alheias. O Laurênio, eu criei uma admiração tremenda por ele. Uma inteligência ímpar, uma cultura extremamente rica e qualificada, não é aquela coisa de acumular informação. Um cara generoso, gentil. Paulo Freire, um criador de ambiente, um criador de alegria, de satisfação. Ele era muito agradecido ao Laurênio, né? Porque o Laurênio é uma pessoa à parte. O Ariano Suassuna dizia para todo mundo que ele teve um guru apenas na vida, só um guru. E não era Jesus Cristo, era José Laurênio de Mello. Já Paulo Freire, por falar nisso, era uma figura que Laurênio tinha um encantamento profundo. Gostava muito de falar de Paulo Freire, de citar Paulo Freire. Aquela equipe do Paulo era uma família.
Era uma união intensa. E o projeto também terminou todos se apaixonando pelo rádio. Foi uma paixão coletiva. Última hora, 16 de novembro de 1962. O poeta Laurênio de Mello tem, através da Rádio Universidade do Recife, dado bons programas de música erudita brasileira. Laurênio disse que a finalidade é divulgar nossa boa música e ensinar a todos dar valor ao que temos de bom em nossa terra. A Rádio Universidade do Recife está no ar em fase experimental, na frequência de 820 kHz, das 20 às 22 horas. A equipe do Serviço de Extensão Cultural vem se movimentando com a finalidade de estruturar uma boa programação de nível artístico à altura das necessidades de nossa capital. Jornal do Comércio, 30 de novembro de 1962. As atividades do Serviço de Extensão Cultural foram muitas em 1962. Disse o reitor João Alfredo. O SEC, com os recursos ao seu alcance, tem buscado fomentar a difusão da cultura, inclusive no vasto setor da cultura popular, procurando contribuir diretamente para a melhoria das condições socioeconômicas do nosso povo, integrando-se no grande esforço que se realiza em busca do progresso comum. A Universidade do Recife está colaborando no plano de emergência do Ministério da Educação e Cultura que visa erradicar o analfabetismo. Última hora, 17 de fevereiro de 1963. Experiência revolucionária em Angicos e Natal. Povo aprende a ler debatendo problemas. Acabo de regressar de Angicos, onde estive por uma semana. O que vimos ali é quase indescritível. Com apenas 9 aulas, mais de 70% dos alunos criavam palavras, começando a ler e a construir frases inteiras. Mais ainda, debatiam os problemas locais e nacionais. Isso foi o que declarou o professor Paulo Freire ao Última Hora. Diário de Pernambuco, 11 de agosto de 1963. Em fase preparatória, convênio SEC-Supra, método Paulo Freire. O convênio que será assinado entre o SEC e a Supra já está sendo elaborado, disse o professor Paulo Pacheco, que atualmente responde pelo Serviço de Extensão Cultural. Rádio da Universidade. Outro assunto tratado pelo professor Paulo Pacheco diz respeito à Rádio Universidade do Recife, que dentro em breve entrará em funcionamento. Última hora, 4 de setembro de 1963. A Rádio da Universidade do Recife será inaugurada em setembro. Por todo o mês de setembro será inaugurada a Rádio da Universidade do Recife. Essa informação foi dada à Agência Nacional pelo coordenador da emissora, senhor José Laurênio de Mello. Ele declarou também que toda a programação da rádio está sendo estruturada dentro dos princípios que justificam a fundação do Serviço de Extensão Cultural. A Rádio Universidade do Recife funcionará inicialmente das 20 às 23 horas diariamente. Sua programação será inteiramente dedicada à cultura e à educação. O senhor José Laurênio de Mello frisou que a nova emissora não terá qualquer vinculação comercial. Ele afirmou que, dado o seu caráter cultural, não terá condições de concorrer com as estações comerciais que operam durante 18 horas seguidas. Sobre os problemas. O senhor José Laurênio de Mello disse que a organização da rádio está presa a problemas determinados pelo decreto presidencial que proíbe a admissão de novos funcionários públicos. Atualmente, realizam-se testes entre os funcionários da própria universidade com o fim de serem selecionados os locutores e redatores. O coordenador da rádio, José Laurênio de Mello, finalizou dizendo que a emissora terá caráter eminentemente cultural e educativo. Este episódio é dedicado a José Laurênio de Mello, o primeiro diretor da Rádio Universidade que faleceu em 2006. No episódio de hoje, a gente falou sobre o projeto de uma universidade popular, falou sobre a criação do SEC e da Rádio Universidade pela Universidade do Recife. Este radiodocumentário tem roteiro, edição e locução de Catarina Polônio. As locuções das notícias de jornal foram feitas por Clóvis Manfrini e Henrique Jonatas. Neste episódio, contamos com os depoimentos de Dimas Veras, Eliette Santiago, Elizabeth Lissovski, Flávio Einstein, José Batista, João de Souza Leite, João Laurênio, Júlio Bandeira, Luiz Costa Lima, Maria de Jesus Bacarelli,
Márcios Cortez, Salete Vanderlei e Silke Weber. Utilizamos os depoimentos de Jomar Muniz de Brito e Hugo Martins, gravados para o documentário da UFPE sobre os 50 anos do SEC. Também foi usado um trecho de uma entrevista feita por Flávio Einstein a José Laurênio de Mello e Ana Cane. Este radiodocumentário faz parte de uma ação maior, em comemoração aos 60 anos da Rádio Universidade, emissora AM da UFPE, e que hoje se chama Rádio Paulo Freire. Além de mim, fazem parte desta ação Ivana Fechini, Paula Reis, Igor Cabral, Ana Veloso, Roberta Lira, Gustavo Cabreira, William Araújo, Kennedy Lacerda, Rafael Vieira, Isabel Baé, Gisele Ramos, Érica Simona, Cátedra Paulo Freire da UFPE, Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Comunicação, Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias e Superintendência de Comunicação da UFPE. As músicas usadas foram Nitroglicerina, de FAP e os Humanoides, e Sci-Fi Jungle, de Lisa Hammer, do projeto freemusicarchive.org.